Então, na aula de hoje nós estamos entrando no capítulo 4, onde será abordado o momento de força. Começando com uma abordagem em duas dimensões. Então, na aula de hoje nós vamos abordar momento de força em duas dimensões, para que depois nós passamos a abordar momento de força em três dimensões. Então, na aula de hoje, nesse momento, nós estamos abordando o momento de força no plano. Então aqui eu estou mostrando um caso prático para a gente poder entender e compreender bem fisicamente do que se trata o momento de força. Pela definição, o momento de força é, é quando uma força tende a causar um giro em relação a um determinado ponto ou a um determinado eixo. Então, quando aplica uma força a uma distância d em relação a um ponto ou em relação ao eixo, eu tendo a causar um giro, né? E essa tendência de causar um giro em relação a esse ponto é definido como um momento de força. Então, nesse caso, a força está sendo mostrada num ponto da porta, sendo que no primeiro caso a força está sendo aplicada no meio da porta e no segundo caso está sendo aplicada na extremidade da porta. E o ponto de giro, ou o eixo de giro, seria o pino que passa por dentro da dobradiça da porta, né? Então, se eu pegar o pino, a direção do pino corresponde à direção do eixo onde está sendo gerado o momento de força. Ou seja, o momento de força está sendo gerado em torno desse eixo que passa no pino que está na dobradiça, né? Então, comparando ambos os casos, eu tenho a força sendo aplicada no meio da porta e a força sendo aplicada na extremidade da porta. B1 é a distância entre a força F1 e a dobradiça. E B2 é a distância entre F2 e a dobradiça. Eu percebo que se F1 for igual a F2, né, e a distância B2 for o dobro de B1, o momento de força para F2 vai ser o dobro, né? Por quê? Porque se ambas as forças são iguais e a distância B2 é o dobro de B1, logo o momento de força que a força 2 tende a causar vai ser o dobro que o momento de força que a força F1 tende a causar, né? Porque a distância é diretamente proporcional ao momento de força. E na prática a gente percebe isso, porque quanto mais próximo à extremidade da porta eu estiver aplicando a força, mais momento de força eu estou aplicando em torno do eixo que passa no pino dentro da dobradiça, né? Então acho que essa parte esclareceu bem sobre esse conceito, né, do momento de força, porque quanto maior a força, maior vai ser o momento de força, ou quanto maior a distância, maior será o momento de força também. Que distância é essa? A distância em relação ao eixo. E nesse caso, o eixo corresponde ao pino que está na dobradiça. Aqui tem outro caso prático também, onde eu tenho uma chave fixa, conhecida como chave de boca, e eu estou aplicando uma força a uma distância d. E eu percebo que se eu aplicar a mesma força, neste caso, eu vou ter um momento de força maior que este caso. Se eu aplicar a mesma força. Por quê? Porque este caso eu tenho uma distância maior. Aqui, ó, mesma lógica, né? Se eu comparar FA com FB, informando-os que FA seja igual a FB, né? E a distância de B, obviamente, é maior do que a distância de A. Quer dizer, a distância entre OB é maior que a distância entre OA. Então, o momento de força que FB tende a causar vai ser maior do que o momento de força que FA tende a causar. Por quê? Porque a distância em relação ao ponto de giro vai ser maior. Nesse caso, o ponto de giro está onde? O ponto de giro está em O. Aqui eu tenho o ponto de giro. Aqui eu tenho o ponto de aplicação da força FA e aqui eu tenho o ponto de aplicação da força FB, né? Então, quanto maior a distância, maior vai ser o momento de força, porque a distância é diretamente proporcional ao momento de força, assim como a força também é diretamente proporcional ao momento de força, né? Então, eu posso aumentar ou a força ou a distância. Se minha força estiver limitada, né,
eu preciso aumentar a distância para aplicar um maior momento de força em torno do ponto de giro. Então, o caso prático é o da chave de boca, né? Porque, por exemplo, se eu tiver com uma força limitada para apertar ou afrouxar um parafuso ou uma porca, eu vou pegar uma chave que tenha uma distância maior para que eu consiga aplicar um momento de força maior, né? Então agora a gente vai abordar conceitualmente esse conceito. Vamos mostrar conceitualmente esse conceito. Então aqui eu gosto de fazer essa diferenciação do produto escalar e do produto vetorial. Então aqui eu tenho um produto escalar. E aqui eu tenho um produto vetorial. Certo? Qual a diferença entre ambos? No produto escalar, eu estou realizando o produto entre dois vetores. Porém, esse produto é um produto interno. Logo, o resultado vai ser um escalar. Então, esse cara é conhecido como trabalho. E ele é um escalar. Por outro lado, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o produto vetorial entre dois vetores. E como resultado eu vou ter um outro vetor, conhecido como momento de força. Então esse cara é o momento de força. E é um vetor. Isso foi abordado em álgebra linear e geometria analítica, que o produto escalar entre dois vetores resulta em um escalar. E o produto vetorial entre dois vetores resulta em um vetor. Então, nesse caso, o trabalho é um escalar e com o seu valor numérico eu já entendo e compreendo a respeito dessa grandeza. Porém, o momento de força, além do seu valor modular, eu preciso de uma direção e um sentido para poder entender e compreender acerca dessa grandeza, né? Então, apesar de ambos serem produtos entre distância e força e também ter a unidade Newton vezes metro, apesar dessa semelhança, né? Que semelhança? Eu estou realizando o produto entre dois vetores, D e F. E a unidade é equivalente, Newton vezes metro. Apesar dessa semelhança, eu estou tratando de duas grandezas distintas. Por quê? Porque nesse caso eu estou realizando o produto escalar, resultando em um escalar, no caso do trabalho, e nesse caso eu estou realizando o produto vetorial entre dois vetores, resultando em um vetor, nesse caso, momento de força, né? Então, existe essa diferença entre o trabalho e o momento de força. Então, eu estou mostrando essa questão para ficar bem claro, né? A diferença entre um escalar e um vetor. Lembrando que, nesse caso, a gente está tratando de sistema cartesiano x e y de forma padrão. Nos dois casos, né? Sempre é bom deixar isso bem claro. Por quê? Porque em ambos os casos a distância está na direção x, e em ambos os casos, não. Neste caso, a força está na direção x. Nesse caso, a força está na direção y. Então é outra diferença que é bem relevante destacar, né? A direção da força, né? Por quê? Porque nesse caso, quando eu realizo um produto escalar, os dois vetores necessariamente precisam estar na mesma direção para eu realizar esse produto, né? Caso contrário, eu precisaria encontrar os seus componentes, né? Sendo que na mesma direção eu poderia realizar esse produto obtendo um valor numérico, né? Porque se não estiver na mesma direção, eu preciso
encontrar o componente da força F que esteja paralelo à distância D. E nesse caso, o vetor F está numa direção perpendicular à distância D. Então, os vetores estão em direções perpendiculares e com isso eu posso realizar o produto vetorial. Caso isso não aconteça, eu preciso encontrar as componentes de forma que a força F esteja perpendicular à distância D, né? Então, usualmente, vai aparecer uma força F com um grau de inclinação em relação ao eixo x ou y, e com base nisso eu vou precisar encontrar as componentes para que eu utilize a componente da força F que esteja perpendicular à distância D. E com isso, sim, com isso eu vou poder realizar o produto vetorial da distância com a força, né? No entanto, os vetores precisam estar na direção perpendicular, permitindo a realização do produto vetorial. Caso não esteja, eu vou ter que encontrar os seus componentes, certo? Então essa é a grande diferença básica, né? A direção dos vetores e como realizar esse produto. Sendo que, nesse caso, eu estou tratando de um produto interno, conhecido como produto escalar. E nesse caso, eu estou tratando de um produto cruzado, conhecido como produto vetorial. Sendo que aqui eu obtenho um escalar e nesse caso eu obtenho um vetor. E é importante destacar também o seguinte, que no primeiro caso eu tenho uma força aplicada e uma distância D, correspondendo à distância de deslocamento. Vamos colocar aqui então. Nesse caso, que distância é essa? É a distância entre o ponto de giro, e o ponto de aplicação da força. A distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de giro é a distância D, que é o que importa para nós. Reafirmando a distância D, que faltou mostrar que é um vetor. Nesse caso, a distância D é a distância entre o ponto de giro e o ponto de aplicação da força, né? Então, eu sempre preciso, em qualquer problema, definir essa distância D, né? Porque eu sempre vou estar realizando o momento em relação ao ponto de referência. E esse ponto de referência, eu estou denominando o ponto de giro, né? Porque quando eu aplico uma força em um determinado ponto, eu tendo a causar um giro em relação ao ponto. E esse ponto é definido como ponto de giro. E sempre vai haver uma distância entre o ponto de giro e o ponto de aplicação da força, né? Então, para ficar bem claro, vamos voltar àqueles exemplos práticos para mostrar para vocês, né, o que eu estava me referindo. Sendo aqui, ó, este é o ponto de giro, ponto O. Este é o ponto de aplicação da força A e este é o ponto de aplicação da força B. Voltando, então percebam que se FA for igual a FB, a distância maior vai causar um momento maior. Ficou claro? Se FA for igual a FB, FB vai tender a causar um momento maior que o momento que FA vai tender a causar. Então,
o momento B vai ser maior que o momento A. Por quê? Porque a distância é maior em relação ao ponto de giro.